Agora sim, pessoal, agora sim. Agora sim vai dar certo. Não estava saindo o som lá. Boa noite a todos. Meu nome é Giovanni dos Santos. Estamos aqui no Lugar de Fala hoje com um convidado muito pessoal, muito amigo meu, Guilherme Inchausp. Aguardando ele entrar na live aí. Não estava saindo o retorno lá, não estava saindo o som. Agora vai sair. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vão entrando, vão deixando seu comentário aí, vão deixando seu like. Agora sim, tudo certo. É só uns ajustes da última live para essa a gente aprendeu bastante. Como diz o ditado, tem que aprender para ver. Estamos aqui, o Guilherme está entrando agora na live. Estou adicionando ele aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo, cara. E aí, Giovanni, boa noite, obrigado pelo convite aí. Tá saindo o som legal aí, só vamos ajustar a imagem aqui. Tá aparecendo bem aí? Tá ok o som, tá Tudo certo? perfeito. Bom, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando aqui hoje, nesse final de tarde, início de noite, eu quero apresentar para vocês o Guilherme Schausp. Guilherme e eu, a gente foi colega aqui na Unipamp, Santana do Livramento, e no curso de Gestão Pública. E a gente se formou junto agora, e o Guilherme tem um artigo publicado falando sobre orçamento público. E hoje ele vai contar um pouco do trabalho dele, porque aqui no canal é um canal Lugar de Fala, aonde a gente convida as pessoas para elas comunicarem aquilo que elas desejam. E no caso do Inchausp, ele vai comunicar hoje para vocês o trabalho dele de conclusão do artigo dele. A palavra está contigo, Guilherme, seja bem-vindo. Pode, se quiser se apresentar, à vontade. Guilherme, eu tenho 20 anos e sou graduado em gestão pública. Bom, de forma geral, assim, o meu artigo ele trata sobre investimento público em saneamento básico entre 2014 e 2018. Ele teve como objetivo analisar se os gastos empenhados pelos governos estaduais e do Distrito Federal correspondem àquilo que foi planejado no Plano Nacional de Saneamento Básico, que tem como objetivo fundamental universalizar acesso de água e esgoto para todo cidadão brasileiro. Bem, Os bem, Guilherme. resultados foram bem preocupantes. Sim, Guilherme, só para as pessoas técnicas, né? Mas para que elas possam entender, o Guilherme está falando sobre o orçamento a nível Brasil, é isso, né, Guilherme? Sim, mas no caso do trabalho, foi feita uma divisão micro e também regionalizada para ter melhor compreensão junto ao Plano Nacional de Saneamento Básico, para poder ter uma relação de casualidade entre planejamento e execução. Por favor, continue. Não, de área geral, assim, tanto a gente passou políticas públicas mais efetivas somente a partir do início dos anos 70, durante lá com o primeiro Plano Nacional de Saneamento Básico, né? A gente teve bons Sim. resultados, principalmente na questão da distribuição de água potável e encanada, né? A gente tinha pouco menos de 50% da população urbana abastecida com água no início dos anos 70 e em 80 mais de 90%. Só que com o fim do Planasa, em 85, a gente teve um hiato muito grande na questão de algum tipo de planejamento estratégico para a área. Para Houve continuar o somente saneamento básico.
Isso, exatamente, para continuar a expansão das redes, principalmente de esgoto, que ainda era muito deficitária, mesmo com o Planasa. Mas a gente acabou não tendo um foco tão grande na área e as ações por parte dos estados e do governo federal foi de alocar recursos somente para manutenção das redes já existentes, não para expansão também, entende? E essa manutenção não vinha na parte de trocar nenhum material, né? Era só para mantê-las. Não, somente para manter. Expansão não, praticamente não houve. O fato positivo que há nisso aí é que as regiões onde os investimentos foram focalizados para a manutenção do serviço foram as regiões com maior déficit até hoje, né? Que são Norte e Nordeste. Mas fora isso, uma tragédia total. Uma tragédia total. O Planasa era o plano de saneamento básico, né? E Isso, aí foi lançado em substituído 71. em 71. E esse plano ele foi substituído pelo que tu publicou no teu artigo, que é o Plan SAB, é isso? Isso, exatamente. Só que o Plan SAB ele só foi surgir em 2007. Em 2007. Isso, Tá. E 2007. o que tu pode trazer para nós do orçamento de saneamento básico do Plan SAB, do teu artigo? Bom, numa visão mais geral, assim, o governo, na época, ele fez um planejamento muito otimista, eu diria, porque ele contou no planejamento que o país cresceria 5% ao ano, a dívida ia estar estável, não ia ter crise, nada disso. Só o que aconteceu foi justamente o contrário, né? Houve crise econômica, o Estado como um todo perdeu a capacidade de investir, os investimentos acabaram não sendo nem perto daquilo que se planejava. A região sul mesmo foi muito afetada negativamente por conta dessa crise de investimentos. A gente cumpriu somente com o que foi planejado, então foi bem complicado o cenário. O que é importante saber de toda a questão do saneamento básico é quando um governo investe em saneamento básico, ele também evita outros problemas, né? Eu li no teu Com artigo ali certeza. que tu deixa bem claro que quando o governo ele investe em saneamento básico, ele também está investido em saúde, né? Tem um dado muito Uhum. importante no teu artigo ali que ressalta que o problema público, o saneamento básico, ele também causa o problema da dengue, né? Algumas pessoas conseguem visualizar isso mesmo aqui às vezes em Livramento, não trazendo diretamente para Livramento, porque tu tá no teu estudo é mais macro e tu falou que também tem as regiões micros, mas assim, no sentido Livramento às vezes tem casos focos da dengue, principalmente em locais onde não tem saneamento básico. E isso Sim, isso não é só em Livramento, é todo o Brasil, de no acordo com o Brasil teu inteiro. artigo, de acordo com o que eu estudo, que eu li no teu artigo ali. Tu, continua, por favor. Não, é exatamente isso. O saneamento básico, as políticas de saneamento, elas são políticas de saúde pública preventivas. Ou seja, a partir do momento que tu investe em saneamento básico, tu também investe na não superlotação de hospitais públicos, porque a partir do momento que tu oferece saneamento básico para as populações mais pobres, tu vai estar tirando essas populações de uma situação de risco de saúde. Então, tem a questão econômica também, né, que os investimentos em saneamento eles são muito eficientes também para a geração de emprego. Tem um estudo do Instituto Trata Brasil, que é o mais conceituado no Brasil sobre saneamento, que afirma que a cada R$ 1 investido em saneamento, R$ 4 retornam para a economia do Brasil. Então, quer dizer que é um investimento que ele acaba sendo pago automaticamente, né? Porque ele acaba Eles, atraindo investimentos, não só na área ele, da infraestrutura. sim, municípios e estados ganham receita, né? Aumenta a sua receita.
Exatamente, a partir da captação e tratamento de esgoto, as estaduais, municipais ou privadas, elas acabam aumentando a arrecadação também. Sim. E o Plan SAB, ele conseguiu atingir a meta dele, porque pelo que a gente leu e a gente estudou, é a meta até 2033 de para atingir que a maioria dos municípios e estados tivessem em saneamento básico na sua totalidade, né? Travou a tua internet aí, Guilherme. Travou a tua internet. Não, o Plan SAB não chegou nem perto de atingir as metas dele. Tem um estudo E quais? da Confederação Nacional da Indústria que demonstra que se os investimentos públicos em saneamento básico seguirem no mesmo ritmo, somente após a década de 2050 o Brasil vai conseguir resolver o problema. Então a gente está muito longe ainda de ter O algum problema tipo de público. solução para o quadro. Sim, Exato. e pelo que a gente havia conversado, que tu me disse, o Plan SAB já foi substituído novamente, né? Então o governo ele já mudou, tá para aprovar essa é a notícia que tu traz para a gente. Ele ainda não foi substituído, vai ser uma substituição gradual entre 2 e 4 anos pelo novo marco do saneamento básico, que foi votado e aprovado há pouco no Legislativo Federal e sancionado pelo Presidente da República. Ele traz uma série de modificações, não sei se tu quer que eu fale sobre elas, que podem trazer Por melhorias favor, no curto e longo prazo. isso, é nesse ponto que eu queria chegar contigo, que tu pudesse elucidar, através do teu estudo e o que tu vem acompanhando, o que que esse novo marco do planejamento do saneamento, né, ele traz de benefícios, né? Porque para mudar isso, o Plan SAB, que a estimativa era para 2033 e cada ano eles se atrasavam mais e o déficit era para 2050 já. O governo ele planejou então um novo marco para criar diretrizes ou no sentido criar mecanismos dentro do planejamento para que o saneamento básico chegue nas pessoas, né? Exato. Bom, a partir da constatação de que 100 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto e 35 milhões não têm acesso à água potável, que é inadmissível em plano 2020, não só o governo, mas também já havia discussão há uns 2, 3 anos no Congresso, foi redigido o que foi chamado de novo marco regulamentar do saneamento básico. Ele consiste numa ampla reforma do sistema legal do saneamento. Por exemplo, no modelo vigente, não há obrigatoriedade de licitação entre uma prefeitura ou o governo do estado e uma empresa pública, seja ela municipal ou estadual, para a execução dos serviços de saneamento. Também não há exigência contratual e nem de lei para que tenha cobrança de metas, nada disso. Ou seja, se quiser fazer, faz, se não fizer, também pouco importa que ninguém vai cobrar. Sim, Então, essa nova lei ela traz mudanças significativas nisso aí. Também traz a possibilidade de participação, maior participação de empresas privadas no setor a partir da concorrência pública em licitação, né? sim, Ou seja, tanto empresas privadas quanto autarquias municipais e estaduais podem concorrer numa mesma licitação para oferecer os serviços de saneamento básico. Também tem a possibilidade da formação de consórcios entre empresas de saneamento. Por exemplo, Santana do Livramento, Bagé, Dom Pedrito e Quaraí podem formar um consórcio entre as suas empresas para atrair investimentos e passar a realizar as políticas de saneamento, se houver algum tipo de dificuldade na captação de recursos, né? sim, sim. Mas para isso acontecer tem que haver gestão na região, né, cara? Tem que haver compromisso com os gestores. Não é simplesmente Com agora ter certeza. um novo mecanismo, um novo instrumento da administração pública, se os gestores públicos eles não partilharem desse conteúdo, principalmente
fazendo questões como plebiscito, perguntando para a população. Uma das coisas que a gente conversou outro dia, que a gente estava conversando, é a importância, né, do DAI aqui. A gente fala em saneamento básico a nível nacional e a gente conversa a nossa conversa numa visão macro, que é o teu estudo, né, cara? Inclusive, parabéns pelo teu estudo, ficou muito legal, muito fácil de tu entender e de tu ver que as últimas gestões, elas de fato, elas não conseguiram atingir as metas, né? E houve sim ter que fazer essa mudança. Mas ao mesmo tempo, fica fácil de tu começar a implementar, pegar essa ideia e trazer para dentro do município, para pensar, por exemplo, Livramento tem uma autarquia chamada DAI, e algumas pessoas sabem que o DAI é uma das poucas autarquias que existe, né, hoje vigente. E agora há pouco houve a notícia aí que poderiam privatizar o DAI, que é nesse novo marco regulatório aí que tu está falando, né? O marco do saneamento básico. Sim, sim. Tem que haver discussão, né? Como em qualquer âmbito da administração pública, tem que pegar e avaliar o que o DAI está fazendo certo, está fazendo errado. Não necessariamente privatizar, pode haver parceria público-privada, como em diversos municípios no Brasil. Por exemplo, Livramento tem um serviço de água encanada bem extenso até, mas tem dificuldade na questão do esgotamento sanitário. Então poderia haver algum tipo de parceria com o ente privado, o DAI mantendo o controle da água e cedendo a, a coleta e tratamento de esgoto para alguma empresa privada, também pode. Não necessariamente tem que manter o monopólio total ou vender. Não tem nenhuma obrigatoriedade disso. Pode haver uma Sim. parceria mútua também. Aí vai E uma depender informação que do nível do debate também, né? Não só do executivo, mas também do legislativo, né? Como é que seria recebido sim. e tudo mais. E também tem aquela lei que faz parte da lei orgânica do município, né? Que, se eu não me engano, foi proposta pelo vereador Dagberto Reis, é isso? Isso, Que tem um artigo na lei para orgânica. um artigo na lei orgânica que o DAI só pode ser vendido, né? Ou terceirizado através de plebiscito. É isso, né? Isso, só pode haver parceria público-privada ou privatização com aval da população, no caso. A população, então quer dizer, e a gente veio do nível nacional, veio vindo, e a gente acabou aqui em Santana do Livramento falando de EDAI, aonde as pessoas são donas da água aqui, ou seja, o santanense é dono da água, e muitas vezes ele nem sabe que isso faz parte dele, né? Nem se dá conta que ele, através de um plebiscito, ele pode definir se sim ou se não a administração do DAI será dessa forma ou será de outra forma. Isso é muito legal. Exato. E é legal a gente vir costurando, cara, e eu gostaria muito que a nossa fala fosse uma fala bem, não tão complexa, para que as pessoas que não Com tiveram a certeza. oportunidade de conhecer a gestão pública ainda, de fato, de participar de aulas e tudo mais, ou que elas talvez não seja o interesse delas hoje, mas que elas também tenham a compreensão do que a gente está falando aqui. Porque nós somos dois recém-formandos, nós estamos ainda gatinhando. Uhum. E eu queria trazer a tua presença aqui, ela mostra que ele tem 20 anos, eu estou com 29 anos da idade. O Guilherme entrou na faculdade com 17 anos da idade. E ele traz todo esse conteúdo técnico para a gente e elucidando para a gente poder fazer uma análise para, no mínimo, propor alguma coisa para as pessoas discutirem. E essa é uma questão muito bacana, cara. E eu sempre, né, eu sempre digo para as pessoas, pô, eu tenho uns colegas lá, e não é só eu sempre falo de ti e de outros, tu sabe disso. E eu digo, cara, eu preciso que esses caras vão para frente, se torne uma liderança da juventude aí, porque os caras têm muito conteúdo. Mas para não ficar eu ficar muito falando bobagem aqui, vamos falar uma coisa certa aqui. Precisamos esclarecer para a população, e eu gostaria que tu, como formando, né, hoje gestor público, eu posso ter chamado de gestor público com maior orgulho. Cara, o que tu pode explicar para as pessoas o que é orçamento público? Bom, Acho que ficou um basicamente o delay orçamento aí. público, ele ficou um delayzinho, mas eu entendi sim. Basicamente o orçamento público, ele é uma lei,
tá? Que ele estima as receitas do município, estado ou união e fixa as despesas. Para quê? Para que a gente tenha maior acompanhamento, né? Tanto do que a gente está recebendo, do que a gente está gastando, e não só a parte do acompanhamento, mas também facilitar a questão da fiscalização, porque não muito tempo atrás, até 25, 30 anos atrás, a gente não tinha controle nenhum sobre o orçamento público, independente da esfera. Não tinha Sim. controle nenhum. Então, Foi ter algum tipo de o controle orçamento. agora, no início dos anos 2000 só. Porque o orçamento público é uma lei na Constituição de 88, né? Isso. Prevista na Constituição de 88. Então, o plano PPA, né, Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a LOA é propriamente dita o orçamento, né, que é o orçamento em Exato, si, que é a exato. Lei Orçamentária Anual, né? É isso. Só que o orçamento ele faz a estimativa das receitas, né? Só que e faz com que o governo ele trabalhe com a receita arrecadada, com a receita prevista. E isso tem na LDO, né? Ele obriga o gestor público a trabalhar dessa forma. Então, eu vou tentar fazer um exemplo aqui, pessoal, tá? Vou tentar exemplificar para algumas pessoas que não sabem o que é PPA. O Guilherme está falando bobagem lá. Isso nada mais é que tu pegar um ano da tua vida. Vamos começar janeiro, né? Tu pega janeiro e planeja de janeiro a dezembro quanto que vai entrar de dinheiro na tua casa. Então, se tu é um assalariado hoje que ganha 1.000, bota o salário mínimo aí 1.045, então tu tem a previsão, se tu trabalhar 12 meses, que tu vai ganhar, né, 12 vezes 1.045. E isso é a estimativa do orçamento. É isso, né, Guilherme? Seria dessa forma? Se levar para um exemplo doméstico, é basicamente isso. Basicamente isso. E Mas a aí LOA, tem diferenças, ela. né? Claro, aí tu pode exemplificar algumas diferenças, por favor, aí. Claro, não, para trazer no âmbito mais geral, assim, sem muita tecnicidade, o PPA, ele tem uma duração de 4 anos, tá? Por exemplo, seu João é eleito prefeito agora, final do ano, e assume em janeiro. De Isso, dá exemplo janeiro, aí. de janeiro a dezembro, ele vai governar com o PPA que foi elaborado na administração anterior. Que o PPA Isso. ele abrange 3 anos do mandato atual e mais um do próximo. Já a LDO ela vai direcionar para onde vão os investimentos. Tá? Ele é um pouquinho Isso. mais centralizado do que o PPA. O PPA é mais amplo. E já É, a LOA é basicamente a execução orçamentária, é o orçamento bruto, puro. é ele, é o dinheiro puro. Isso aí, cara. A gente tentou esclarecer de uma forma mais simples, mas como é uma live, né, cara, a gente está falando de pré-campanha, quero trazer o teu trabalho, a gente sempre tentando trazer um exemplo da forma que a gente entendeu, porque tu imagina, se para nós que estávamos há pouco tempo, todos os dias, falando com professores, conversando com colegas, lendo livros, a gente ainda tem uma certa dificuldade em entender, né, cara? E às vezes ou de explicar, a gente até pode entender, às vezes tem dificuldade de explicar. Tu imagina a população que ela só vota, entendeu? Ela só vota e ela não entende que o governo ele funciona através de planos. E o PPA, a LDO e a LOA é todo o planejamento de um governo, às vezes, né? Basicamente porque Uhum. é onde vem os recursos. E aí, dentro desse orçamento público, a gente consegue mensurar e analisar um governo, se ele fez muito gasto com pessoal, né, que é um dos relatórios que tu me passou, que a gente pode entrar nele ou não, que um ano de 2017 a 2019, ele tem um gasto com pessoal em média de 60%, é isso? Da Isso. folha, do e para investimento, ele conseguiu chegar a 1,25% em investimento.
Então ele tem uma folha muito pesada e não tem recursos para investir, olhando da forma técnica. Por isso que a gente vê pouca infraestrutura sendo acontecendo, a gente pouco ou quase nada, como eu diria, só para que as pessoas possam entender. Sim. Não, e essa questão não é uma exclusividade do município. O Estado e a União também têm as despesas obrigatórias como a parte imensa do orçamento. Até peguei uns dados mais cedo aqui que falam sobre Sim, as despesas obrigatórias. Quase 94% das despesas obrigatórias da União, elas não têm como serem cortadas no momento. Ou seja, a gente tem quase 94% do orçamento engessado. É para pagamento de pessoal da ativa, de aposentados, tem repasses obrigatórios de União para estados, estados para municípios, sim, a gente tem pagamento de dívida, e aí acaba faltando recursos para investir, por exemplo, em saneamento básico. Não sobra sim. dinheiro. Num momento de crise econômica e fiscal grande. E ainda vai piorar a crise fiscal, vai faltar mais dinheiro no futuro ainda para investimentos e talvez até para pagar o funcionalismo público a nível federal, estadual e municipal. Sim. E aí, para complementar o nosso assunto, que eu quero tentar trazer para um lado aqui, Guilherme, que tu Sim. colabore conosco com todo o teu conhecimento que tu já tens, tá? A LRF. O que a gente pode falar para as pessoas? O que é a LRF? O que tu pode dizer o que ela é, a LRF? Bom, para começar, a LRF é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela é uma lei que, de certa forma, ela limita os gastos públicos e também o endividamento. Ela, ela limita também o gasto com pessoal, né? Por exemplo, o nosso município pode gastar até 60% da sua despesa com pessoal, né? União e estados têm valores um pouquinho menores. Ela acabou surgindo, ela foi promulgada ali em 2001, né? A Lei Complementar 101/2001, porque, como eu falei alguns minutos atrás, o Brasil como um todo não tinha nenhum controle sobre as contas públicas. Os gestores municipais, estaduais e os presidentes, eles gastavam o bem entendiam. Não havia planejamento prévio, não havia controle da execução, não havia nada. Tanto é que isso acabou é, fazendo com que a inflação lá nos anos 80, início dos 90, durasse mais tempo ainda, né? Sim, E primeiro, com o Plano Real, houve a estabilização, né, da moeda, a economia pôde ter uma folguinha, e no início dos anos 2000, o então presidente Fernando Henrique, ele editou essa lei complementar que para as contas públicas. Nos últimos anos a gente vem enfrentando problemas já, né, mas aí não decorre da lei, decorre sim dos próprios agentes políticos que de certa forma, arruinaram as contas públicas, e a gente vai passar alguns bons anos para recuperar a situação de novo. para tentar recuperar. Não, e o que tu falaste, É. vou pegar um gancho na tua fala ali, cara, que tu fala da LRF, que é um ponto central, onde eu sempre me abasteço, com a questão do limite, né? O limite do dinheiro. Por exemplo, gasto com o pessoal, a gente sabe que é 60%, né? Isso nos municípios. Nos municípios. Então, mas é 54% para o executivo e 6% para E o 6 para o legislativo legislativo. É, e para o legislativo. E também tem quando tu quer analisar um prefeito, por exemplo, uma prefeita, né, o gestor público em si que está no momento, tu vai no portal da transparência e analisa para ver quanto que ele lançou lá com os gastos públicos dele, né, com o pessoal. E aí, se ele está com a folha muito inchada e a arrecadação está pouca, porque isso vai impactar no valor geral, né, na arrecadação total, tu vê que não vai ter investimento naquele ano. Então a gente às vezes consegue ver que não é os caras, para de falar os caras, o gestor público, o agente político que tá no momento, ele faz uma
ele faz uma propaganda dizendo que vai investir, que vai construir, que vai fazer tal coisa, sendo que a gente sabe que ele não tem recursos para isso, né? E aí a gente Exato. acaba acreditando naquele momento, só que o portal da transparência, e isso é uma das críticas que tu faz no teu relatório, é que o portal da transparência ele seja de melhor acesso para a população, que a população ela possa ver o que está sendo feito com dinheiro público, porque, por exemplo, o gestor público, o político foi eleito, o prefeito, a prefeito foi eleito, e aí ele diz, agora nós vamos fazer saneamento básico lá na Simão Bolívar, por exemplo. Ou nós vamos lá no São Paulo resolver o problema das enchentes lá. Aí tu vai lá no orçamento dele para ver se realmente ele vai conseguir. Né? A gente tem como acompanhar isso. E a população ela tem como ver isso no portal da transparência, só que o portal da transparência ele não é divulgado. Uma das críticas que tu faz no teu relatório ali é que o portal ele seja de melhor acesso para as pessoas e que a pessoa mais simples, né, de entendimento, vamos dizer assim, ela seja capaz de entender o que está sendo feito com o dinheiro. É isso a tua crítica naquele relatório, Guilherme? Sim, é basicamente isso, porque o nosso portal da transparência, ele é bem abastecido de certa forma, isso não dá para negar, mas a forma com que ele é disponibilizado para a população, eu vejo ele como bastante falho, porque ele não apresenta de forma clara para as pessoas como os recursos públicos são investidos. Quanto é para pessoal, quanto é para investimento, é para aquisição de equipamentos, material permanente. Os dados são muito fragmentados. Eu gosto muito do exemplo do portal da transparência do governo do estado aqui do Rio Grande do Sul. Ele é atualizado quase que diariamente, mostrando as receitas e as despesas realizadas, além da constituição de cada elemento do grupo da despesa e também a constituição da receita, como ela se dá. É uma dica que eu até Isso. enviei para secretário da Fazenda, da Administração, não tive nenhum retorno, mas é uma dica assim que eu tentei repassar, né, com as melhores Sim. intenções. Não, cara, até agradeço pela tua dica, porque a gente tenta, né? A gente sabe a dificuldade de ser aluno, né? O aluno de Né? gestão pública, às vezes, ele é visto como um demônio aqui na. E a gente quer entrar nas secretarias e quer ver o que está acontecendo lá, né? E a gente quer acessar os arquivos, a gente quer pegar dados, a gente quer mostrar para a população, só que muitas vezes a gente, né, não tem esse acesso de maneira tão clara. Não é que não tem o acesso, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que não está da maneira como a gente às vezes gostaria que fosse, né? E é por isso que a gente se forma em gestão pública, é Exato. por isso que a gente cria um canal Lugar de Fala, para poder trazer esses assuntos que são de interesse do município. Porque, veja bem, só para quem entrou agora, pessoal, boa noite. O Guilherme Schausp, ele tem 20 anos, gestor público formado na Unipampa, e o artigo dele ele fala de modo geral do saneamento básico a nível nacional e também dos distritos, ou dos estados, né Guilherme? Me corrija se eu estiver errado. Isso. Ao mesmo tempo, a gente, através da conversa que ele inicia, a gente começa a trazer outras questões e começar a fazer vários links para tentar entender como é que está feita a composição da gestão pública santanense. Como é que é feito os preceitos, como é que eles agem, como é que as secretarias funcionam, e muito porque a gente tem uma autarquia, que é uma das poucas autarquias hoje no Brasil com a administração própria a administração própria dela mesma, né? E o que é bacana nisso? É que a gente pode trazer para vocês hoje um conteúdo, né? Que orçamento público são leis. O Plan SAB foi substituído, já está um novo, né, não é que foi substituído, ele está num momento de transição. Então, se o próximo gestor público que assumir Santana do Livramento, ele tem que estar a par dessas questões, né, Chausp? Sim, principalmente porque não tem recursos próprios disponíveis para grandes investimentos. Isso aí não tem como ninguém prometer que vai fazer A ou B, porque não tem como. A receita do município
é baixa para ter um investimento muito grande. O governo, no caso a administração do DAI, que é independente, vai ter que buscar alternativas, seja o financiamento federal, o que pode ficar um pouco inviabilizado nos próximos anos, né, por conta da crise fiscal que está chegando, e vai ter que buscar parceria com o setor privado também, que não necessariamente acarrete numa venda, não. Pode haver uma Uma parceria em parceria. conjunto do DAI e de atores privados, com certeza. Ou até Cara, mesmo, como eu falei mais cedo, consórcio, né, entre municípios da região é uma opção viável também. sim, o consórcio ele é muito interessante. Outras vezes a gente já ouviu falar de consórcios na área da saúde, né, para compra de medicamentos. Sim, Esse Livramento mesmo participa Livramento mesmo participa de consórcio para compra de medicamentos. E a gente, isso na Grampal. num próximo momento, a gente pode trazer esse assunto, que é um assunto super importante. As pessoas precisam saber da forma como é comprado o medicamento, né, na ideia de consórcio, como que funciona o consórcio. A gente pode trazer esse tema também aqui. Cara, Guilherme, né, eu tenho essa fala sempre, cara, Guilherme, cara, muito, muito, muito bacana. Obrigado por ter participado, cara. Obrigado por ter colocado à disposição. Parabéns, cara, pelos teus 20 anos, tu já ser formado em gestão pública e tu estar atento, né? Eu até acompanho muito nas redes sociais aí. Agora, nesse momento, sigam o Guilherme Schausp, ele tem bastante conteúdo, está sempre buscando notícias de cunho da gestão pública. Parabéns, obrigado pela oportunidade, cara, de tu estar conversando comigo no lugar de fala. Saiba que esse movimento que está sendo criado numa pré-campanha é para que a gente possa mostrar os atributos que uma universidade causou em nós e o que a gente pode ajudar dentro da sociedade. Mesmo que no futuro a gente não esteja em nenhum cargo eletivo, mas que a gente tem capacidade técnica para participar da administração pública. Eu gostaria, Guilherme, para que tu falasse para mim, principalmente para mim, mas também para as pessoas, talvez elas compartilhem da tua ideia. Tu, enquanto jovem, que tu está na juventude ainda, na flor da juventude, o que tu espera? Qual é a tua expectativa dos agentes políticos para 2021 e qual é o atributo, qual é o valor que tu, Guilherme Schausp, tu gostaria que o agente político tivesse? Bom, para começar, eu não acredito em imediatismo. Algo já de concreto para o ano que vem, grandes transformações, não acredito. Eu acredito que tudo é um processo de construção, construção de novas lideranças, participação da população como um todo, também é a questão da própria população buscar se informar, né, nos meios adequados. Hoje a informação ela está democratizada, está muito mais fácil tu te informar do que há 10 anos atrás. Hoje é mais fácil um brasileiro ter um celular com acesso à internet do que esgoto tratado e coletado em casa, por exemplo. É verdade. Então, não depende só dos políticos a transformação, não só do município, mas do país. Depende principalmente das pessoas. É, só repete a última pergunta, por favor, que deu uma cortada ali. Eu preciso. Muito boa a tua reflexão, cara. Na outra live com o Rafa eu falei isso. E hoje toda pessoa tem um acesso, né, à tecnologia. O smartphone que está na tua mão, tu vai ali no tiozinho, pergunta pro tio Google, né? As pessoas Né? agora falam isso. Tu clica no Google ali, tu tem acesso à informação, tu entra nos portais, tu fiscaliza, a população ela tá com o poder na mão, né? Que é a revolução Exato. tecnológica que eu comentei na outra live. Eu te pergunto o seguinte, eu já percebi, eu peguei a tua percepção de que não vai acontecer grandes coisas com base em orçamento, né? Que a gente está conversando aqui, mas eu gostaria de tu, da tua juventude, dos teus 20 anos da idade, formado em gestão pública, gestor público, qual é a expectativa da pessoa, das lideranças que vão assumir? Qual é o atributo, qual é o valor que tu gostaria que essa pessoa tivesse? Por exemplo, honestidade, né? O outro exemplo,
autoridade, governa por autoridade, não governa por poder, diálogo, ou seja, como tu gostaria que esse agente político, tanto do executivo quanto do legislativo, ele tivesse essa postura? Bom, eu acredito em primeiro lugar que qualquer chefe do executivo ou agente do legislativo aprenda a ouvir as pessoas, o contraditório. Aqui no município a gente tem um clima, de certa forma, bem civilizado, no nível do estado também. Já a nível federal a gente vive um clima muito bélico, né? Tem dois antagonistas e parece que um precisa odiar o outro para poder sobreviver. E não pode ser assim, porque dessa forma não se constrói nada, só se destrói. Sim. Eu espero que haja diálogo e união, independente das ideias. Cara, esse é uma parte que eu escrevi no roteiro do canal. Vai chegar um determinado momento que eu vou construir um quadro com todas as pessoas entrevistadas que participaram da live e juntamente com as pessoas que estão comentando aqui, ó, inclusive o Giovanni Inchauspe, conversa bem dinâmica e importante, parabéns, tá te parabenizando. Construir o que essas pessoas querem ver nos agentes políticos, qual é a postura, né? Eu vi que tu falou que tu vê, da tua forma que tu vê, que em Livramento, a nível municipal e estadual, existe essa conversa. Então, a postura que os que tem aqui hoje, tu tá tranquilo com a postura deles. Mas a nível federal, tu gostaria que houvesse mais diálogo, que houvesse mais discussão, que não fosse só uma parte falando, mas que ela fosse ouvindo também, é isso? Isso, quando eu me refiro à postura, eu não me refiro às ações de governo ou ações legislativas, eu me refiro à ação de tu estar disposto a ouvir quem pensa diferente de ti. Isso a Isso, gente vê, cara. Isso aí, show de isso a bola. gente vê. Mas Então é eu isso, espero, pessoal. principalmente, Pode concluir, pode concluir. não, eu espero principalmente que os agentes políticos, independente da esfera, eles possam levar mais em consideração a vida real, o que a gente tem de informação e não só pressões de grupos de terceiros que estejam interessados em situação A ou B. O interesse Sim, público tem que estar acima de interesses corporativos, sejam eles públicos ou privados, basicamente isso. sim, que trabalhem para as pessoas, né? Para o interesse público, e não trabalhar para si, né? Pegar o poder, Exato. porque só para não deixar escapar o raciocínio que a gente criou aqui hoje, com essa dinâmica de tu conversa, eu falo, e eu quero passar isso do meu ponto de vista, que é um ponto de vista meu, pessoal, meu, Giovanni Santos, que é o seguinte, cara, tu olhas toda a questão do orçamento, né? Toda a questão do orçamento público. E tu não, então, tu tá com déficit já, tu já entra na gestão pública, por exemplo, digamos uma prefeitura, tá? Só para exemplificar aqui, Santana do Livramento. Tu já entra, tu assume uma gestão que tem dívida, né? Tu sabe que tu vai ter um problema para administrar isso. E aí partidos, só para as pessoas entenderem o que eu estou tentando explicar, eu vou tentar falar assim, ó. Livramento tem uma dívida, né? Partidos políticos estão montando conjunturas para lançar pré-candidatos a serem prefeitos e vice-prefeitos de Santana do Livramento. No meu entendimento simples, é que eles já sabem que eles estão entrando para assumir uma gestão de dívida, né? Então, em sã consciência, eles já sabem que eles estão entrando e vai ter um problema, né? Já vai ter um problema ali na frente. E eles não tratam, às vezes, isso como um problema, porque às vezes eles entram devendo 100 milhões e saem devendo 200 milhões. E aí tu faz análise das contas públicas deles, que é o que a gente estava falando agora de orçamento, e os caras não os agentes políticos não investiram nem sequer 2% do que arrecadaram nos 4 anos de mandato. Então, cara, Guilherme, ó, o Luiz Felipe mandando um grande abraço. A Valeu, Viviane Felipe. Schaus, precisamos ocupar os cargos relevantes em nosso município de pessoas técnicas.
de ninguém, cada um ocupando o lugar de acordo com sua relevância. É isso aí, Viviane. É o que a gente está conversando aqui agora. Às vezes a gente se lança pré-candidato ou quer participar de um cargo eletivo e o movimento que eu faço e que eu estou sendo agraciado pela presença do Guilherme, Viviane, é que a gente está tentando mostrar que a gente foi em busca de conhecimento, a gente foi em busca de conteúdo e a gente está disposto a colaborar com o município, né? Porque se o agente político ele não entender que ele está entrando num problema, porque a gente está entrando num problema. O orçamento público é um problema grave. E aí, como é que tu arruma dinheiro para infraestrutura? Como é que tu arruma dinheiro para saneamento básico? É o assunto que a gente estava falando. E aí, os candidatos à gestão, eles têm que entrar sabendo que isso vai acontecer. E, cara, o teu trabalho, ele exemplifica isso, ele traz essa elucidação e a gente percebe que eles criam um plano e em algum momento eles já começam a não construir, aí a gente começa a analisar outros fatores, né, que eu posso entrar eu posso tentar entrar no mérito, que é da fiscalização, por exemplo, a nível nacional, a presidência foi lá e montou um planejamento, plano SAB, e os deputados foram lá e não fiscalizaram, que é o trabalho dos deputados fiscalizar as ações do executivo. Confere, Guilherme. Exatamente. A nível municipal, a gente tem exemplos não tão positivos também, né, por falta de fiscalização do legislativo, né, nos últimos anos. Não cabe falar agora, mas é de conhecimento público, né? Sim. E isso aí só reforça que os agentes, os vereadores, no caso, e deputados, eles, claro, possuem afinidades ou inimizades com os gestores do executivo, mas acima das suas amizades ou interesses pessoais precisa prevalecer o interesse público, ou seja, o vereador, o deputado está eleito, ele tem que estar em cima o momento inteiro. Não pode deixar brecha para algum tipo de irregularidade. Se os agentes que são responsáveis por fiscalizar não exercem a função deles, então não tem Então, por por que que eles se existir. candidataram, né? Se não é para Exato, fazer o que tem que ser feito, então por que se candidatou? Então, exato. assim, Guilherme, mais uma vez, cara, obrigado do fundo do coração pela tua Agradeço. presença aqui. Além do papo bacana que a gente bateu aqui, a gente tentou transformar isso de uma forma mais clara possível, para que pessoas que irão assistir possam tentar entender um pouco dos anseios que a gente tem. Parabéns pelo teu trabalho, excelente trabalho de conclusão de curso, cara. E a questão assim, ó, tu tem 20 anos, tu é a juventude de Santana do Livramento. E a gente precisa criar lideranças. Mesmo que no futuro tu não queira nenhum cargo eletivo, mas eu sei que tu é uma pessoa de capacidade técnica, que eu posso te trazer para trabalhar dentro da prefeitura com capacidade técnica, que a gente sabe que a gente vai conseguir gerar dados, vai gerar informação e a população vai estar sabendo o que está acontecendo com o recurso público, que é o imposto que ela paga. Obrigado mais uma vez, uma boa noite. A Viviane Tecna, só para terminar aqui, a Viviane está falando que por isso que ela insiste em formar uma equipe técnica com pessoas qualificadas. E é isso que a gente está trazendo aqui, tentando condensar um assunto mais amplo, mais pesado, para que a gente possa mostrar que a gente tem valor para o município. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Valeu. Nos falamos. Fica com Deus. O lugar de fala está à disposição de ti. E eu preciso mandar um recado para vocês que estão me assistindo aí. Te inscreve no canal do YouTube. Essa conversa com o Guilherme aqui vai ser compilada, vai ser publicada na página do Facebook e também a gente vai colocar essa conversa na íntegra, ou seja, toda ela, não sem cortes. Desde o início, desde as falhas, esse é o nosso objetivo, tentar ser transparente com quem está me conhecendo, eu, Giovanni dos Santos, como pré-candidato a vereador, e eu estou tentando criar um ambiente dinâmico para que pessoas participem. Então, se você está assistindo esse vídeo e assistiu até agora e tu tem um assunto para abordar, mesmo que ele não seja técnico e ele seja de uma visão ampla tua, uma visão empírica, tu vem participar porque o lugar é de fala, o lugar é das pessoas. Pessoal, uma boa noite a todos, fique com Deus e não esquece, Giovanni dos Santos, lá no YouTube, te inscreve lá. Um abraço! Valeu, boa noite.